Olá, muito boa tarde. Eu sou Janaína Serra e está começando agora o Mamas, Minas e Manas, o programa que traz maternidades para a pauta da Rádio Pública do Recife, Frecaneca FM. Toda terça a gente está aqui entre 2 e 3 horas falando sobre maternidades. Assim, muitos S's, inclusive, no final. São muitas pautas infinitas, eu costumo dizer. O que é bom, né? É bom, a gente tem muita coisa para falar, tem muita coisa para ouvir, muita coisa para aprender, para discutir, para debater. E é muito precioso ter esse espaço aqui nessa rádio pública. Bom, esse programa de hoje, ele é um programa gravado. A gente não está ao vivo, mas estamos no YouTube, porque foi gravado com vídeo também. Então você pode entrar, fazer seus comentários e principalmente compartilhar, porque compartilhar informação, coisa que é a alma do negócio, não é o ouro do negócio. É isso que acontece, principalmente ou especialmente quando se trata de maternidade. Bom, hoje fiquei na dúvida assim, do nome desse programa. A gente tem aquela coisa assim, Mundo Rosa, Mundo Azul. Aí tem umas publicações falando de rede social, né? Que a gente fala mães de menino, né? Mães de menino, hashtag mães de menino e tal. E o que envolve, né? Esse universo todo, esse mundo azul, pensando em estereótipos, né? Porque ele já vem com uma carga enorme de estereótipo. E esse mãe de menino, mãe de menina, talvez a gente possa navegar, assim, né? Por outras águas. E é isso é essa a proposta dessa nossa conversa de hoje, que eu acho que é um tema muito rico. Bom, para conversar comigo aqui nesse estúdio, eu vou começar por ela, vou começar com a mulher, que é a Luíse Silva, que é minha parceira de trabalho aqui. Tenho essa sorte de ter Luíse como parceira. Luíse é comunicadora, empreendedora, treinadora de mídia, é mãe de Pedro, de 2 anos e 5 meses. Boa tarde, Luíse. Boa tarde, Jana. Uma alegria estar aqui com você no Mama, né? Você, amiga aqui da rádio, uma pessoa querida que traz esse programa tão necessário todas as terças-feiras aqui para a gente expandir cada vez mais, né? Para a gente buscar um espaço mesmo de informação segura aqui na rádio, né? Numa rádio pública. Então, muito grata, muito feliz pelo convite. Expandir foi bom, bem isso. E a gente vai conversar mais uma vez com o espaço para ter um homem aqui. Eu gostei disso que aconteceu aqui. Vou conversar com Daniel Costa Lima. O Daniel é psicoterapeuta, mestre em saúde pública. Ele é pai de Francisco, de 6 anos, mesma idade que o meu, e de Caetano e Luiz. Caetano e Luiz, de 4 anos. São gêmeos. São gêmeos. Que oi? Tá errado. Daniel atua como ativista, pesquisador nas pautas de equidade de gênero, masculinidades, saúde dos homens, paternidades e cuidado e prevenção à violência baseada em gênero desde 2000. Integra as redes internacionais Men Care, Men Engage, que fala? Men Engage. E Vamos lá. Tome a palavra, por favor. Não me deixe passar essa vergonha. É o Prevention Collaborative, que é um grupo que trabalha com prevenção da violência contra as mulheres e suas crianças. É um grupo internacional. E eu vou pedir para você falar mais perto, porque eu quero te ouvir assim, sem dúvida do que você está falando. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite. O prazer é todo meu. Estou bem feliz de estar aqui. Vamos à conversa. Olha, bom, Luíse, né, a gente está aqui trabalha junto ali na sala do lado, tem essas conversas, né? Somos mães de menino, embora eles tenham idades diferentes. Eu falei que o Martin tem 6, mas quando o programa for ao ar, ele vai ter feito 7. Mas a gente conversa muito e Luíse sempre muito atenta, sempre pensando muito sobre essa questão, né, de criar um menino. Então a gente já tem assim essa conversa. E há algumas edições aqui do Mamas, não me lembro qual, mas eu me deparei com um dado que me deixou muito mexida. Um dado que é muito falado, muito divulgado, que é já para mexer com todo mundo, né? É doloroso, que é da quantidade de homens jovens que morrem, né? Agora tô sem ele entre a idade aqui, mas eu vou arriscar aí 17, 24 anos, eu acho que tá por aí.
mais um dado que veio para mim, que tinha me passado desapercebido. Aliás, eu não sabia que era que nascem mais homens. E quando chega nesse momento, os homens morrem tanto que chega... Bom, isso muda. E a gente tem um número maior de mulheres. E isso me deixou muito atordoada, assim, triste, né? Eu tenho um menino. O que acontece? E o porquê? Por que essas mortes ocorrem? Elas ocorrem de forma violenta. A violência, acidente, suicídio, todas envolvem violência ou um mal-estar, né? Eu acho que assim, na forma de... com a vida, né? E será que a gente pode... Que caminho que a gente está seguindo? Assim, que caminho que a gente pode seguir, né? Será que a gente pode... Tem se falado hoje, eu acho que de uma forma... Não sei, não vou dizer tímida, né? Mas é um assunto que está chegando, que é o da masculinidade, novas masculinidades, né? Esse assunto está chegando. Então, é isso, assim, é nesse terreno que a gente tem que pisar. Aí eu vou começar com uma pergunta bem básica, assim, queria que você falasse esse conceito de masculinidade, pensando, né, nisso que eu falei, e o que são essas novas masculinidades? Aí a gente continua. Ótimo, vamos lá, então. Talvez para começar até com essa ideia de novas masculinidades. Tem uma pesquisadora e uma teórica fantástica colombiana chamada Mara Viveiro Vigoya. E ela tem um livro que eu até trouxe o nome aqui, porque eu acho que vale a pena, que é As Cores da Masculinidade. E nesse livro, ela diz que ela não gosta desse termo novas masculinidades. Porque ela fala, olha, as masculinidades sempre foram diversas. Estamos falando que masculinidade com esse S no final, da mesma forma como a gente fala de maternidades, né, como você disse há pouco. Então, estamos falando de masculinidades, de paternidades, né, sempre no plural. E quando a gente fala dessa nova masculinidade, a gente está quase dizendo de uma invenção de algo que na verdade sempre existiu. A masculinidade sempre foi diversa. O problema é que você tem aí toda uma cultura, a cultura do patriarcado, a cultura, enfim, nós estamos imersos nessa cultura desde sempre, basicamente, e ela tenta configurar que existe só uma forma de ser homem, não é? Quando a gente vai olhar alguns outros teóricos e teóricas que trabalham com o tema, como a Raewyn Connell, o Michael Kaufman, eles falam dessa ideia do modelo hegemônico de masculinidade, né? Que é esse modelo que representa, num determinado momento social, essa masculinidade almejada, né? O que é que se espera de um homem? E quando a gente vai falar disso, a gente está falando de homens brancos, né? Essa masculinidade é branca, essa masculinidade tem dinheiro, essa masculinidade é religiosa, tem uma religião, de preferência cristã, as outras não são tão bem vistas, não entram tanto. Essa masculinidade é pai, esse homem é um homem adulto, não é? Heterossexual, supostamente heterossexual. Então você vai configurando aí um plano, uma ideia do que é ser homem numa determinada sociedade e num determinado momento social histórico. Todos os outros são vistos, os outros que não se enquadram completamente nessas categorias, e basicamente ninguém quase se enquadra nelas, então todas as outras masculinidades são vistas de alguma forma como masculinidades subalternas, não é? E também são oprimidas por esse modelo, e também são oprimidas dentro do patriarcado. O negócio é que uma das questões que estão mais colocadas é que para ser homem você tem que ter poder. E o que é que se faz para ter acesso a esse poder? Até que ponto nós chegamos para ter acesso a esse poder? Para sermos vistos como homens de verdade nessa sociedade tão machista, tão patriarcal, né? E o que a gente vê é que muito homem mata e morre em busca dessa masculinidade. Que, como algumas pessoas falam, é uma masculinidade, essa masculinidade é ilusória. Ela não existe de fato. A gente confunde nascer com um corpo sexuado, masculino ou feminino, com ser homem ou ser mulher. Como se isso fosse um dado natural, um dado biológico, e não é. Quando a gente vai olhar para Simone de Beauvoir lá atrás, quando ela coloca, né, que não se nasce mulher, torna-se mulher, a mesma questão a gente tem que começar a falar isso a respeito de nós homens. Não é porque a gente nasceu com um pênis e aí a gente, de repente, bum, nós somos homens e assim nós vamos. Não. Existe uma construção. E essa construção é muito marcada na violência, é muito marcada na agressividade, é muito marcada por uma série de silêncios também, né, que atacam e que atingem a saúde mental da população masculina. E aí a gente vai ver as mortes, a gente vai ver uma série de questões.
de questões e também de violências dos homens contra as mulheres, de homens contra outros homens também, não é? Então, acho que essa é uma primeira coisa, assim. Então, quando a Mara Viveiro fala, não vamos falar em novas masculinidades, vamos falar em outras masculinidades, eu acho que a primeira coisa para a gente reconhecer que essas masculinidades sempre existiram. Elas sempre foram plurais. A questão é que elas são esmagadas, doutrinadas. Nós nascemos e nós começamos a ser doutrinados para que nós apenas possamos existir na sociedade dessa forma, uma forma extremamente rígida, extremamente estreita, que limita a capacidade dos homens. Uma coisa que eu gosto de falar é assim: todo dia, você estava falando, né, que nascem mais homens até do que mulheres, né? Isso no mundo todo. É uma questão que eu não vou saber explicar por quê. Tem uma questão aí que eu já li uma vez, mas não me recordo. Mas todo dia, então, você tem ao redor do mundo milhares de homens que nascem. E esses homens, esses meninos, esses bebês nascem com todas as possibilidades, de existência que nós temos. Possibilidades de beleza, de leveza, de delicadeza, de expressar todas as nossas emoções, todo o rol de emoções que existem, mas paulatinamente, dia a dia, tudo isso começa a ser pressionado, e nessa pressão de se colocar esses meninos dentro de caixa, da mesma forma como as meninas também são colocadas dentro de caixas específicas, né? E nós vamos ficando cada vez mais rígidos, cada vez mais embrutecidos, para tentarmos imitar essa masculinidade que foi ensinada pra gente, que é isso, ser homem é isso. Só que ser homem é muito, muito mais do que isso, e poderia ser muito mais livre, muito mais positivo para todo mundo, né, na verdade. O negócio é o fim do patriarcado. Sempre. Sempre. A gente termina, roda aí. Caminha, a gente chega. Chega aí sempre, né, Jana? Ô, Luiz, desse lugar de fala, né, de mãe de menino. Sim. Aí eu queria que você falasse um pouco como que isso te toca, assim, traz pra cá tantas conversas que a gente tem. É muito curioso isso, né, Jana? Porque a gente tá sempre ali na sala de produção, conversando, a gente tem filhos de idade diferentes, mas assim, eu vejo Jana como a mãe do futuro, porque meu filho ainda tem 2 anos e 4 meses, 2 anos e 5 meses, e Martim já tá mais adiantado. E tem certas questões que a gente está sempre por ali, né, Jana? E eu acho que uma coisa que eu tenho sempre em mente é da responsabilidade que a gente que tem filho menino tem, sabe? E até nas coisas mínimas, assim, no dizer, menino não chora, né, não volta para casa apanhado. Eu ainda não tô nessa situação porque meu filho é muito pequenininho, mas a gente percebe, né, que é muito natural, infelizmente, que a gente reproduza essas frases, né, que a gente coloque o menino sempre nesse lugar de que ele tem que reagir, que ele tem que ser forte, né, meio que estimular pela linguagem da violência muitas vezes. Apanhou, bata também, né, reaja. E tipo, tá chorando por quê? Não chora, homem não chora, seja corajoso. Ninguém é corajoso sempre, né, todo tempo. Então a gente sempre conversa muito nesse lugar, né, desses conflitos e desses desafios que vão chegando pra gente a cada etapa que os nossos filhos vão chegando. O meu ainda é muito pequenininho, mas eu já me preocupo com relação a isso, né? Essa linguagem da violência que a gente vê muito estimulado em diversos ambientes e é muito naturalizado por essa estrutura, né, que a gente vem, uma estrutura que na própria socialização já divide, né? As meninas têm ensinado o cuidado, os meninos não é ensinado esse cuidado, né? Então a gente já começa numa construção que é muito dicotômica, que separa mesmo. Menino é o sujinho, vai brincar. A menina tem que estar no canto, tem que estar limpinha, né? A menina é ensinada a cuidar da casa, a cuidar do outro, o menino nem cuida dele mesmo, né? Negligencia as emoções, não pode expressar que tá triste, que tá com medo. Então, assim, acho que a gente conversa muito também, né, Jana, trazendo esses elementos, né? Como é que a gente lida com isso? Porque, por mais que a gente tenha consciência e reflita muito nesse lugar, de tipo, olha, como mães, e mães que estão lendo, mães que estão trocando com outras mães, mães que estão escutando outros relatos, a gente quer fazer diferente, mas ao mesmo tempo a gente tá aqui numa estrutura que, de certa forma, né, é muito mais fácil a gente reproduzir uma fala ou outra e quando a gente se dá conta, opa, já saiu, sabe? Então acho que é muito a gente tentar pensar nesse lugar, né? Como é que a gente lida com essa questão das masculinidades ou das outras masculinidades com os meninos tão pequenininhos? Como é que eu posso ensinar meu filho que chorar é natural, que ele tem que aprender a cuidar das coisas dele, cuidar dele,
né? Cuidar das coisas da casa. Isso é uma construção que eu acho que é um desafio pra gente que tem mãe, que é mãe de menino, porque, por exemplo, sei lá, meu irmão não foi criado assim, o meu pai não foi criado assim, eles foram criados de formas diferentes. Por mais que meu irmão, que também é pai de menino, esteja atento a essa linguagem da não violência, de você educar de formas diferentes, mas o peso da estrutura é muito forte, né? Tá sempre costurando o que a gente faz e o que a gente fala, né? Você acha, Daniel, que é possível, como essa discussão é recente, assim, você acha que é possível mudar o curso? Quer dizer, quando eu busquei esses dados da violência, eu fui colando aqui desde 2010 e eles não mudaram, né? Continua desse mesmo jeito horrível. A gente tem, assim, onde se espelhar. Olha, se a gente for por aqui, dá certo, a gente já tem algum resultado. Olha, como toda mudança que tem a ver com uma questão de base cultural, então nada vai ser rápido. Nada vai ser rápido. Agora, tem alguns caminhos, né? E assim, a gente sabe que essa violência, por exemplo, a qual os homens estão expostos, geralmente, ela não é marcada apenas pela questão de gênero. Ela é marcada pela questão de classe, ela é marcada pela questão de raça, ela é marcada pela questão da sexualidade também. Então, você tem toda uma configuração que faz com que o Brasil seja um dos países mais violentos do mundo, né? Essa é a nossa realidade. E essa é a nossa realidade há muito tempo já. Então, não é apenas através de uma discussão sobre gênero que a gente vai conseguir reverter isso. Agora, uma discussão profunda, transformada em política pública sobre gênero, sim, pode ter um grande papel nisso. E o interessante é que a gente ainda está no momento, apesar de a gente falar disso há tanto tempo, que a gente boa parte das pessoas sequer identificam que o debate de gênero também é um debate sobre meninos. É como se meninos e homens não tivessem gênero, né? Tem um pesquisador mexicano que ele fala assim, os homens são a norma, os homens sempre foram a norma. Então, quem é visto como a norma, ou quem se vê como a norma, não tem nem essa motivação de mudança, porque eu já cheguei lá. Então, nós homens, de maneira geral, não conseguimos entender e enxergar que nós também precisamos mudar, que essa mudança também é importante para a gente, que a igualdade de gênero também é importante para a gente, que pensar sobre gênero também é importante para a gente, como isso também não está muito colocado ainda nas políticas públicas, não é? Você vê, assim, qualquer iniciativa que você vai olhar sobre gênero, você vai ver que geralmente é uma iniciativa voltada para meninos, para mulheres, para o empoderamento das meninas e das mulheres, o que é obviamente muito importante e que mais iniciativas aconteçam, mas a gente também tem que começar a ver que essas iniciativas também têm que ser voltadas para os meninos. E o local da escola, por exemplo, é um local assim, exemplar para a gente debater isso. Porque é isso, você pode fazer um trabalho excelente em casa, mas a casa é apenas um passo, não é? Aquela ideia que nós criamos nossos filhos para o mundo, né? E esse mundo está aí marcado, afundado no patriarcado, afundado nessa cultura violenta. Então, esse menino que a gente cuida e a gente tenta fazer essa discussão, e a gente tenta falar sobre as emoções, a gente tenta falar sobre violência, enfim, aí essa criança chega na escola e o que é que está acontecendo na escola? As brincadeiras de sempre, o bullying de sempre, o bullying homofóbico, o bullying de cunho racial. Enfim, isso tudo está acontecendo naquele espaço. E aquele espaço é formador da personalidade também das crianças, não é? Então, como é que acontece se a gente não trabalha sobre isso na escola? E é criada toda uma falácia, uma mentira chamada ideologia de gênero, né? Como se, vocês estão querendo levar a ideologia de gênero para a escola, vocês estão querendo doutrinar as crianças. Gente, a doutrinação de gênero começa a partir do momento que uma criança nasce. Isso existe. Na verdade, começa antes. E isso é completamente naturalizado na sociedade. A partir do momento que você faz o ultrassom e você descobre em algum momento ali por volta do 4º mês o sexo daquela criança, o pai e a mãe já passam a pensar diferentemente. Um nome é dado para aquela criança, as coisas começam a ser compradas para montar o quarto da criança, e essa criança vai começar já, antes de nascer, a estar dentro dessa configuração. Então ela já nasce colocada ali.
O menino vai nascer, ele vai estar colocado naquele quarto e vai ter um monte de referência sei lá, dinossauro, a carros, a espaço, né? A super-heróis, ao azul e tudo mais. E a menina para esse universo, menina é esse universo da aventura, da conquista, né? E as meninas nesse espaço da delicadeza, do brilho, da vaidade. Então isso já começa, a criança nem nasceu ainda, gente. Então, vamos falar em doutrinação de gênero, é isso. As pessoas têm que parar de achar que é quem trabalha com políticas de gênero, com iniciativas de gênero que estão buscando. A gente está apenas buscando a possibilidade de que meninos e meninas possam criar e possam crescer com toda a sua potencialidade de ser e não sejam podadas aos 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade, a acharem que a vida tem que ser daquela forma. Há meninas a começar a pensar que elas são inferiores aos meninos e que tem que tolerar certos comportamentos dos meninos e começarem a pensar que, violência às vezes acontece contra a gente, né? E a gente tem que se cuidar. E a gente vai continuar nessa ideia de que eu vou ensinar para minha filha como é que ela faz para se proteger de um assédio na rua, para se proteger do estupro, mas a gente não vai conversar com os meninos sobre consentimento, não vai conversar com os meninos sobre uma sexualidade saudável. Então tá tudo invertido. Então a discussão de gênero é uma discussão positiva para todo mundo e não é uma discussão para cercear a liberdade de ninguém. É o contrário, na verdade, né? Mas teve toda, a gente vem, enfim, a gente tá nessa, né? A gente tá nessa ideia e tem uma discussão de poder por trás disso, né? Então, por que essas pessoas querem manter a sociedade da maneira que está? Agora a pergunta é, tá bem para todo mundo? A verdade é que tá mal para a grande maioria das pessoas, né? É tanta coisa para tirar, né, Luísa, para comentar, para perguntar dessa sua fala. A gente comentou antes que a gente te convidou e eu queria e busquei, e eu não estou dizendo que não existe, mas nós não encontramos iniciativas que discutissem masculinidade nas escolas. Mas a ideia era que tivesse alguém para falar sobre, e aliás é uma ótima oportunidade, se tiver a gente, esse programa fica disponível no nosso canal do YouTube da Frecaneca FM, youtube.com/frecanecafm, e aí você pode fazer um comentário, mandar mensagem para a gente continuar essa discussão que eu acho que é necessária. A gente está conversando sobre isso hoje, mas precisa dar continuidade, né? Nos espaços de casa, na escola, aqui também, né? A gente como um meio de comunicação. Mas quero voltar nesse assunto da escola, mas antes queria falar duas questões e pedir para a Luísa fazer colocações que você quiser também. A gente falou sobre construção de masculinidades. Tudo é uma construção, a gente pode dizer isso, tudo é uma construção, ou há algo, se é possível, né, afirmar, que seja da natureza, né? O que seria, se for possível, a gente fazer essa afirmação. E a outra quero partir de um comentário de um amigo. Anos atrás, ele teve um filho, não sei, deve estar talvez com uns 15 anos, e aí ele fez um comentário que eu achei tão... Na época eu nem pensava em ter filho. E ele falou assim, que achava muito mais fácil criar menino. E por quê? Né? Ele falou assim, porque... as mulheres foram tão reprimidas, falou assim, quando se cria uma menina com essa consciência, né, de equidade de gênero e tal, você empurra para frente. Tudo você vai, você consegue. E ele estava falando desse aspecto, né? E o menino, você precisa, não me lembro as palavras dele, mas como se assim, não, esse caminho aqui tá errado, não, isso aqui que vão te dizer na rua, você vai ouvir, não, isso aqui também não tá bom. Essa cultura do não também, assim, tô fazendo uma pergunta é só pergunta de milhão aqui, né? Sim. A gente tá quase querendo manual, mas queria que a gente conversasse sobre isso também, porque eu vejo com meu filho, não, Martial, isso aqui tá errado, disseram, mas não pode ser, Sim. Não é por aí que a uma gente desconstrução, né? Um caminho que a gente tá indo na contramão, digamos assim, porque tá todo mundo dizendo pra você, estimulando você que é assim, tá dado, tá posto, é assim, e a gente vai na contramão. E sabe o que eu me pego? E eu não tive o cuidado e não fiz isso, mas buscando um outro caminho.
que é dizer assim, não, fulano falou isso porque está ultrapassado, por exemplo. Que é um outro preconceito, né? Você vai consertar uma coisa e tenta combater, reverter isso com outro preconceito. É o que vem na cabeça. Eu não falo, vou, assim, né, vou buscando os meus caminhos, porque no final é isso que a gente faz de acordo com aquilo que a gente acredita, né? Sim. Mas você tá com uma antena, assim, com um alerta ligado a 1000 para tentar não reproduzir outras questões que a gente também precisa desconstruir, né? Sim. Não, eu acho que é ele agora, né, para falar sobre isso. Acho que passa a bola para você, daqui a pouco eu trago você também aqui. A gente vai trancar a porta. Tem umas inquietações aqui para colocar também. Vamos ver. Bom, a questão existe uma questão, enfim, aí é do início dos tempos, né? A gente pensar o que é inato, o que é biológico, o que é social, o que é cultural, o que foi construído, né? O que a imensa maioria dos estudos hoje em dia colocam é que existe uma interação, mas quando a gente está falando de comportamento humano, a gente está falando de uma construção mesmo, não tem comportamentos inatos, né? Eu nasci menino, então naturalmente eu sou assim ou eu sou assado, eu tenho mais dificuldade de expressar emoções, eu sou mais propenso à violência. Algumas pesquisas lá antigamente falavam muito da testosterona como a causa da agressividade entre os homens, né? Mas quando você começa a olhar, e você vai ver que entre os homens você tem uma diferença brutal de nível de testosterona. E isso geralmente não vai estar impactando aí na questão se esse homem é mais agressivo ou menos agressivo. E homens que têm uma testosterona também em níveis muito altos, que nunca foram agressivos ou violentos, né? Então você vê que o impacto de fato está muito mais colocado no aspecto cultural. Não é? A gente negligencia, a gente deixa, realmente é incrível que a gente faça isso, que a gente deixa de perceber o impacto da educação. Se nós somos quem nós somos hoje, é porque nós fomos construídos dessa forma, né? Pelos exemplos que nós tínhamos em casa, pela escola que a gente foi, pela nossa religião, tudo isso está colocado pela mídia, pelos filmes, enfim. E tudo isso vem construindo a gente, né? E a gente chega lá na frente. Tem o Eduardo Chacora, era meu chefe quando eu trabalhei no Ministério da Saúde, justamente na Coordenação Nacional de Saúde dos Homens. Eu trabalhava muito com a pauta justamente da violência, né? Entre os homens. E aí o Edu falava assim, poxa, a gente vê que os meninos nascem e tem toda essa socialização e todas as brincadeiras dos meninos são em torno de carrinho, de velocidade, da competição, da briga, do se colocar em risco, não é? Isso é muito masculino, né? Você puxar ali, empurrar os limites do risco o tempo todo, né? Para provar a sua masculinidade. Então o menino vai vivendo nesse meio, e aí com 17 anos, com 18, você vê esse menino se envolve no acidente de trânsito e morre, porque estava dirigindo, enfim, alcoolizado e a 1000 por hora. E ele se mete numa briga e vai bater no hospital e tal, e as pessoas acham aquilo, meu Deus, o que foi que aconteceu? Que tragédia, como se isso tivesse vindo do nada. Sim. Isso foi construído, e aí a gente participa dessa construção muitas vezes sem se tocar. E é claro, como eu falei anteriormente, né, isso é muito mais, infinitamente aumentado ou diminuído dadas as condições desse menino, né? Não é qualquer menino que está morrendo por violências no Brasil. São meninos negros, Sim. São meninos pretos e pardos, são meninos de periferia, com baixa escolaridade. Você tem a população carcerária brasileira, 94% da população carcerária brasileira é masculina, mas não são quaisquer homens, são homens, em sua maioria, negros, também com baixa escolaridade. Mortes violentas no Brasil, 92% a 93% das mortes violentas no Brasil, novamente, são homens. Mas quando você vai ver, é muito maior o percentual entre a população negra, não é? A questão do suicídio também é muito maior entre os homens e tal. Então a gente tem que olhar para esses recortes todos para observar como toda essa violência é construída aqui, né? Agora, sim, a educação é um caminho, óbvio que é um caminho fortíssimo, né? Mas, novamente, a gente não pode pensar que a educação é o que a escola vai resolver, né? A escola, sim, é importante, mas ela não é mágica também, né? O negócio Esgota também a lá. questão é muito mais profunda, né?
Então, eu queria só falar de duas coisas, assim. Uma era essa questão da socialização que você trouxe, né? Que a gente percebe que desde pequenininho é muito isso. As referências para meninas e para meninos são completamente diferentes. E aí você percebe isso, né? No decorrer da vida, como você falou. Há um acidente que vai vitimar um menino por conta desses excessos de estímulo de eu posso tudo, eu posso tudo, eu posso tudo. Não é simplesmente resultado daquele contexto imediato, é uma construção, né? Então, eu acho que a gente tem um grande desafio que é sensibilizar realmente os cuidadores nessa questão da socialização, que é muito difícil, né? Porque a gente percebe isso, a menina é a comportada, a menina tá nessa caixinha, tá no padrãozinho, e o menino pode tudo. Eu lembro que na minha pesquisa do mestrado, eu nem falava especificamente sobre essa diferença de meninos e meninas, mas eu vi, pesquisando sobre mulheres e tecnologia, que existe uma brecha digital de gênero. E aí a gente observa que é isso. Hoje em dia a gente às vezes fica muito mais, vai repelir muito mais essa questão tecnológica, nós mulheres, do que homens, né? Porque desde sempre eles são estimulados a isso, videogames e computadores e celulares, tudo. Então a gente já percebe que é um desafio muito grande para cuidadores, para a sociedade como um todo, mas para cuidadores, para a gente tentar trabalhar em pé de igualdade mesmo, né? Nessa questão da socialização, que é um abismo mesmo, porque meninos podem tudo e meninas não podem nada, e a gente tem essa reverberação na sociedade. Eu acho que esse era um ponto também que eu queria te ouvir. Um outro é que eu tenho a sensação muitas vezes, e claro, você já trouxe você trouxe muito bem colocado essa questão dos recortes, né? A gente tem um recorte de gênero, tem um recorte racial, tem um recorte econômico, mas eu fico pensando que muitas vezes essa discussão que a gente está tendo, ela ainda não conseguiu furar a bolha, sabe? Porque a gente vê muito conteúdo no Instagram, por exemplo, nas redes sociais, falando sobre isso, mas isso não chega, né? Como vocês colocaram, a escola é fundamental para isso, mas precisa mudar também, a escola precisa também ser sensibilizada a trazer isso para a pauta, porque às vezes, como você bem colocou, em casa a gente consegue dialogar, consegue apontar outros caminhos, descobrir juntos outros caminhos também, mas na escola a gente não consegue furar esse bloqueio. Na escola, na bolha das redes sociais, né, na bolha dos nossos círculos, como é que a gente faz? Eu sei que é uma pergunta de milhão também, mas como é que a gente faz? Porque o caminho é muito longo, né? A gente está falando de uma mudança de estrutura mesmo de sociedade. A gente sabe que isso não vai ser a curto prazo, né? Meu filho só tem 2 anos, eu não sei como é que vai ser daqui a 10, 20 anos, mas com certeza vai ser muito melhor que agora, porque eu percebo que isso está chegando, mas a gente ainda está falando muito para os nossos pares, eu tenho essa sensação, falando muito na nossa bolha, né? Dali, de quem detém a informação. Como é que a gente massifica essa informação para a gente capilarizar melhor, sabe? Eu acho que é uma pergunta de milhões também, mas eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer. Como rádio pública, a Jana tem conseguido fazer isso com o Mamas, trazendo essa informação segura, né, de fontes diversas, num veículo muito democrático que é a rádio. Mas como é que a gente faz isso, né? Ganhar capilaridade. Uma coisa, e assim, eu realmente, obviamente, torço que eu esteja errado, mas quando você falou, daqui quando meu filho for adulto, as coisas vão estar muito melhores, né? E o problema é que eu ainda não tenho plena confiança disso. Assim, a gente tem uma situação hoje em dia, e recentemente até minha companheira estava me mostrando um estudo que eu não tinha visto ainda, e eu não vou lembrar aqui o nome da pessoa, mas um estudo que foi feito de forma muito similar em alguns países diferentes. Foi feito na Inglaterra, eu acho, nos Estados Unidos, aqui no Brasil essa pesquisadora fez algo do tipo. E o que esse estudo está mostrando é que em diversos países, você tem nessa última geração agora, eu troco o nome de tudo, é a geração Z, é adolescentes e de jovens agora, qual é mesmo? Acho que é Y. É Y, já passou? Também troco. É Y, então estamos na Y ainda, né? Então vamos lá. E aí ela coloca que você tem pela primeira vez uma questão que um distanciamento maior entre meninos e meninas. As meninas estão ficando cada vez mais, vamos chamar aqui de progressistas, mas não seria esse exatamente o termo, né? Mas elas estão reconhecendo mais essa importância de olhar para si, de olhar para o mundo, de rever padrões, de lutar contra padrões e de olhar para frente.
E você tem nessa mesma geração, os meninos não estão acompanhando, porque tradicionalmente, quando você vê a juventude, faz parte da ideia de juventude, você ter essa ideia transgressora, ou seja, você nadar contra a corrente, você buscar o novo, você olhar para a geração anterior e falar, eu não quero isso, aquilo daquela geração, eu quero olhar para frente e fazer um mundo diferente, né? Para mim, mesmo que chegue na vida adulta e você termine ficando quase igual aos pais, né? Mas tem na juventude essa coisa transgressora. E alguns estudos estão mostrando que para essa geração agora, as meninas estão sim olhando para frente e os meninos estão se transformando, estão se tornando mais conservadores, às vezes mais do que a geração dos pais. Sim. Então, e esse é um fenômeno para a gente olhar com calma quando a gente fala sobre meninos, né? E eu acho que isso tem a ver um pouco, tem uma série de coisas, mas eu acho que tem a ver dessa sensação que os meninos estão bastante perdidos, porque você tem uma reconfiguração, tem uma revolução que acontece, uma revolução feminina, uma revolução feminista que acontece paulatinamente, aos poucos, ao redor do mundo, e as mulheres mudam de lugar na sociedade. Então as mulheres saíram de casa, e as mulheres foram estudar, e as mulheres foram trabalhar, e as mulheres estão ocupando tudo que é espaço que a gente possa imaginar hoje. Mas os meninos e os homens não fizeram o movimento contrário. Os homens não voltaram para casa, não entraram em casa, não começaram a experienciar e a provar mais do que é cuidar de uma casa, o que é cuidar de um filho ou de uma filha, o que é olhar para dentro de si e olhar para suas emoções também. A gente não compreendeu ainda o nosso espaço dentro dessa mudança que vem acontecendo no mundo. E aí você vê as mulheres indo, os homens ficando, e aí você tem cada vez mais uma tendência, uma possibilidade de conflito. E os homens que estão aqui agarrados aos seus privilégios, né? Porque é isso, é uma questão contra-hegemônica, né? Então, a gente está agarrado aos nossos privilégios, aos nossos poderes. Quem tem privilégio e poder não quer abrir mão. Nem uma criança. A gente vê isso com criança, não é? A gente vê isso com a criança já. Então, com adulto é a mesma coisa. Então, a gente tem que trabalhar muito para ver como é que a gente chega nesses meninos, né? E tem toda uma cultura também que eu compreendo por um lado, mas por outro lado é muito complicado também, a ideia da cultura do cancelamento e tudo mais, que você coloca esses meninos, esses adolescentes, aí falando mais especificamente dos adolescentes agora, num lugar muito complicado, que é um lugar de não poder errar. E hoje o erro está registrado para todo sempre. Porque tudo está registrado, tudo está no celular. Eu deixei aqui uma palavra, tudo está na rede social, né? Eu falei alguma coisa aqui, falei errado e tal, e está ali. E de repente isso já se alastra e você já é visto como um menino machista, isso, aquilo, outro, e como é que isso fica? E a adolescência é o momento de experimentar, é o momento de errar. E me preocupa muito meninos não poderem errar. E eu não estou falando da violência, não estou falando do assédio, claro, eu estou falando dos erros que todo mundo comete mesmo, assim. Faz parte da trajetória. Faz parte, a gente aprende com esses erros, né? E quando o menino, ele cai numa situação dessa, e ele é muito mais fácil para ele, por exemplo, se voltar para o grupo dos meninos, para aquele grupo dos meninos ali bem cristalizado. Proteção ali para ele também, né? E ficar protegido ali dentro. Então, ao invés de se abrir para o mundo, esse menino começa a se fechar mais dentro desses grupos conservadores, misóginos, machistas e tal. E isso é um fator, acho, bastante preocupante. Você sabe que você está falando agora me lembra o comentário desse amigo meu quando fala do, sim. Né, do que você empurra para frente, né, do que você vai. Quer dizer, inclusive, e eu não tô, a gente precisa passar por isso para que haja a mudança, né? Mas nesse sentido, os homens que transgrediram essas regras, quer dizer, eles estavam, por mais difícil que tenha sido, que seja, tem esse sentimento da transgressão que também te move, né? Bom, na verdade, acho que são... Aí você tem dois lados e um lado que... Dois lados, enfim, que não são fáceis. Vamos segurar esse assunto para a gente voltar nele. Eu vou fazer um breve intervalo, só um bloquinho musical. Aquele bloquinho musical de uma música. Um respiro. Um respiro. E a gente volta. Quem está na sintonia da 101.5 FM, ouvindo a Frecaneca FM, a nossa queridíssima Rádio Pública do Recife, está ouvindo Mamas, Minas e Manas, o programa que traz maternidades para a pauta aqui da Frecaneca FM. O Mamas, Minas e Manas vai ao ar toda terça-feira, entre 2 e 3 horas. As entrevistas ficam gravadas, disponibilizadas pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/frecanecfm. E aí eu repito sempre porque preciso repetir,
aqui a gente precisa compartilhar a informação quando se fala de tudo, mas se fala de maternidade, a gente tem uma carência enorme de informação de qualidade, informação segura, como disse Luiz aqui. Então, bora compartilhar essas ideias. Eu estou conversando aqui com o Luiz Silva e com o Daniel Costa Lima. Hoje a gente tem um assunto assim que é esse mãe de menino. Inclusive, falando mãe de menino, que a gente está no programa de maternidade, mas a gente também precisa expandir, né? Vamos falar sobre parentalidade. É uma música que a gente já volta. Frecaneca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você. 101.5, Frecaneca FM, eu sou Janaína Serra, você está ouvindo Mamas, Minas e Manas, o programa que traz maternidades para a pauta da Rádio Pública do Recife. A gente tem pouco tempo, a gente tem uns 15 minutos. Ainda estou avisando já, porque eu já estou ficando preocupada assim, com essa reta final e tem muita coisa ainda para ser dita aqui sobre esse nosso assunto. Hoje a gente está falando sobre novas masculinidades, pensando como famílias que criam meninos, quais são os percalços, quais são os caminhos para a gente construir juntos, juntas, um mundo melhor, com menos violência e lutar contra o patriarcado. É essa conclusão que a gente já chegou aqui, lá na primeira pergunta. Olha, eu estou conversando aqui com Luiz Silva, comunicadora, empreendedora, treinadora de mídia, mãe de Pedro, de 2 anos e 5 meses. E com o psicoterapeuta Daniel Costa Lima. Ele é pai de Francisco, de 6 anos, e dos gêmeos Caetano e Luiz, de 4 anos. É ativista e pesquisador nas pautas de equidade de gênero, masculinidade, saúde dos homens, paternidades e cuidado e prevenção à violência baseado em gênero. Vamos continuar com o nosso assunto. Você colocou questões aqui, né, Daniel, desse lugar dos meninos que assim, acho que coloca que é sempre mais difícil, né? Assim, essa construção cultural, social, assim, a gente realmente vai esculpindo uma pedra muito dura, né? Para chegar a lugares, né? Nem sempre bons. A gente quer chegar a bons lugares, mas onde quer que seja, não são caminhos fáceis e nem rápidos, né? Eu queria... Assim, a gente falou aqui sobre o papel da educação, o papel da escola. Você a gente tem referências, assim, eu não encontrei. Sei, por exemplo, na pedagogia Waldorf você tem um cuidado. Luiz colocou a questão do cuidado, que eu achei muito interessante. Até queria que se a gente pudesse até retomar isso. Uhum. Então, por exemplo, as crianças todas limpam as salas, organizam as salas. Você não é que não tenha brincadeiras, quer dizer, as crianças vão brincar do que for, né? Mas esse cuidado da não naturalização da violência, eu queria saber se você tem você tem referências, né? Mas eu estou dando esse exemplo, mas não vi uma questão posta assim, vamos trabalhar, né? Masculinidades, mas acho que já está trabalhando dessa forma. Queria que você falasse isso pra gente, se a gente tem referências. Onde isso está sendo discutido? Eu acho que a gente tem agora pelo menos uma possibilidade de voltar a conversar sobre isso, né? Nós passamos 4 anos no governo do Nominável e era impossível, a gente não podia mais conversar sobre gênero. E conversar sobre gênero nas escolas não podia, era um tema completamente tabu e enfim... Gênero na saúde também não podia, então o Brasil deu vários passos atrás. O Brasil é referência, na verdade, assim, em uma série de discussões. A temática das masculinidades, o Brasil é bastante reconhecido por conta de algumas organizações não governamentais, né? Aqui em Recife, uma delas que infelizmente não está mais aberta, já fechou, foi a minha escola, o Instituto Papai. E então eu estava no curso de psicologia e, enfim, entrei no Papai como estagiário e justamente trabalhando numa escola pública falando sobre masculinidades com um grupo de adolescentes, na Escola Novaes Filho, lá na Várzea. Então essa foi minha introdução a essa discussão, foi trabalhando em escola, falando sobre masculinidades, gênero e masculinidades dentro de uma escola pública, né? E temos também uma organização não governamental que começou no Rio, hoje em dia está, acho que em Brasília, o Instituto Promundo, que também vem trabalhando muito, é uma grande referência também com a temática das masculinidades. E assim, eu acho que a gente tem
o Brasil já teve cursos online, assim, feitos pelo governo federal para sensibilização, porque eu acho que a questão principal é você trabalhar as equipes das escolas, né? É você trabalhar, só que num país continental como o Brasil, isso não é nada simples, né? Então, você ter um material para trabalhar gênero nas escolas é extremamente importante. E isso já foi feito, tem algumas experiências, assim, eu não vou lembrar de cabeça assim, o nome de algumas formações, mas algumas coisas bem ricas, materiais muito bem feitos já foram elaborados, e isso agora precisa ser retomado. A gente precisa retomar essa conversa com força, isso que a gente já teve num momento de vanguarda aqui no Brasil, que o Brasil estava fazendo isso muito mais do que alguns outros países, e a gente tem que retomar, tem que colocar isso na pauta, tem que colocar isso na pauta da formação das professoras e dos professores, para que as equipes das escolas possam enxergar o tema. É como se você usasse uma lente de gênero, né? Você tem que olhar, andar pela escola e você tem que ver gênero nas atitudes, nas conversas, nas brincadeiras, nas violências, em como a aula está sendo dada, não é? Você não precisa ter uma disciplina sobre gênero. Você precisa ter pessoas sensíveis, com um olhar treinado para enxergar as questões de gênero se desenrolando na escola, né? E isso você precisa de treinamento, você precisa de formação para isso, né? Então, acho que essa é a questão principal. Muito bem. Queria que a gente falasse um pouco sobre o papel das mídias, da internet, né, nessa questão da violência. Você falou um pouco sobre essa cultura do cancelamento, né, e colocou de uma forma muito... que a gente tem que estar muito atento, né, assim, que caminho é esse, né, que adolescentes de uma forma geral, mas como a gente está falando dos meninos, né, podem acabar tomando por conta dessa cultura do cancelamento. E que falasse um pouco sobre isso na questão da violência, porque é uma luta, né, que a gente trava todo dia para proteger, assim, as crianças desse conteúdo tão violento para a gente, inclusive. Sim. Nós não estamos nessa fase ainda, né? Nossos filhos não estão nesse momento ainda de estarem, assim, mergulhados no videogame, nas redes sociais e tal, ainda bem, mas é isso. É uma questão que, por exemplo, desde agora é um tema que vira e mexe, eu converso com Carol já. A Carol tem uma preocupação, meu parceiro também, muito grande com relação a isso. E eu acho que a primeira coisa é isso, as famílias precisam conversar sobre esse mundo, né? A gente não pode simplesmente achar que isso é isso, dar um celular para criança com rede social, ou para um adolescente que está ali no seu computador, está ali nos seus jogos hoje que são online, né? Eu sou do tempo do Atari, né? Assim, então você está ali com o seu Atari, e que eu jogava, por exemplo, com meu pai, então era um momento importante de socialização, sim, de carinho com meu pai, de brincadeira e tal, eu com minha irmã, com ele e tal. E hoje você tem esses meninos, e principalmente meninos, que são os que mais jogam esses videogames, né? E estão ali sozinhos, só que ao mesmo tempo conectados. Então eles estão com a gama, com várias outras pessoas jogando, muitas vezes acompanhando com pessoas adultas, que o pai e a mãe não faz ideia com quem eles estão conversando, o que está acontecendo ali. Inclusive tem uma pesquisa muito interessante no grupo de uma instituição americana chamada Ecoimundo sobre isso especificamente. Eu fiz um vídeo que está ali na minha página no Paternidades Equitativas, falando um pouco, resumindo um pouco essa pesquisa. Eles foram atrás de um grande grupo, uma plataforma de videogames online que tem aqui no Brasil, com 300 mil pessoas dentro dessa plataforma, e eles foram pesquisar o conteúdo dos jogos que eram mais jogados pelos meninos, quem são esses meninos que estão lá jogando, quem são os grandes influenciadores dessas plataformas também, que é outra cultura fortíssima dos influenciadores, os grandes gamers e tal, que são os astros de rock para essa geração um pouco assim, é muito engraçado isso. E eles descobriram, assim, que conteúdos extremamente racistas, machistas, homofóbicos, misóginos nessas plataformas, muita violência, muito bullying, e você tem meninos com 10 anos de idade, com 8 anos de idade ali no seu headphone jogando e sofrendo bullying, escutando coisas absurdas, e ninguém tá nem ouvindo, porque eles jogam com headphone, né? Então, sim, a gente não pode simplesmente deixar que isso aconteça dessa forma. E não estou falando que a gente tem que proibir, a gente tem que entender o que é que acontece, a gente tem que escutar esses meninos. O que é que você tem nesse universo? O que é que esse universo traz para você? Porque essa pesquisa mostrava que eles se sentiam mais à vontade e seguros
no videogame do que no mundo, entre várias aspas, reais, porque aquele mundo é real para eles, não é? Enfim, faz parte da realidade deles. E outra coisa que eles apontavam é que as famílias não entendiam o significado daquilo para eles. Ou seja, a gente tem que conversar com esses adolescentes sobre isso. Não é proibição, é entender, não é? Não é vou demonizar os videogames e tudo mais, as redes sociais. É compreender o impacto daquilo para essa juventude. É escutar o que elas têm para dizer sobre aquilo. É escutar quem são essas pessoas que elas seguem. O que essas pessoas dizem. Por que elas admiram essas pessoas. Por que elas se sentem mais seguras naquele ambiente do que no ambiente familiar, digamos assim. Ou familiar, ou entre amigos da escola e tal. O que está acontecendo, não é? Então, acho que essa é uma questão para a gente ver. A gente tem que se aproximar desse universo. Nosso tempo temos 2 minutos. Então, eu vou deixar para vocês fazerem suas colocações. E vou pedir para você, Daniel, se tiver alguma colocação para a gente. E, além disso, se tiver alguma indicação de onde a gente pode buscar conteúdo, se tiver livro, tanto livro para criança, para a gente, vou pedir para você dar essa corrida aí, para a gente poder encerrar. Olha, eu trouxe aqui um anotadinho aqui, mais pensando nos pais e nas mães, para a gente pensar masculinidades, né? Tem um livro que eu li recentemente que eu gosto muito, que é O Homens Justos, do Patriarcado às Novas Masculinidades, que é do Ivan Jablonka. É um livro que sintetiza muito bem essa discussão toda, assim, que eu acho de uma forma muito rica para a gente pensar sobre as masculinidades. Eu já falei do livro da Mara Vieira de Goya. Tem um documentário chamado A Máscara em que Você Vive, que é um documentário que está disponível no YouTube com legenda em português, assim, é um documentário norte-americano da Jennifer Sibyl Nilsson, que também faz um resumo muito, mas muito bom, assim. Eu sempre falo para pais, para mães, especificamente quem tem um menino em casa, que assista isso, para que homens de todas as idades assistam aquele documentário também. Se possível, se você tem um filho adolescente, tente assistir com esse filho adolescente para conversar, para ter alguns ganchos ali, assim. Eu acho que essas são algumas referências, algumas coisas interessantes, assim. Livro infantil agora, tem algumas coisas, mas não vou nem conseguir lembrar agora dessa de cabeça, vai ser difícil, assim. Tá bom, se tiver depois, você manda pra gente que a gente fala. Pode deixar. Luíse. Jana, eu queria agradecer demais, né, esse papo que a gente teve aqui, porque eu acho que são reflexões importantes que a gente precisa fazer, mesmo que os nossos filhos ainda não estejam nesse lugar, pensando em rede social, que é tudo muito, muito rápido, né, muita informação, mas a gente não precisa estar ali como pai, como cuidador, filtrando, né, acompanhando, fazendo essa mediação, porque a gente somos de uma geração onde as mediações existiam, né, e agora eles têm acesso a tudo com isso aqui, com o celular na mão, e a gente tem que ter muito cuidado, né? Inclusive desenhos, né? Eu vejo que no YouTube, por exemplo, às vezes a capa do desenho quer dizer uma coisa, quando você coloca é outra coisa. São carros simplesmente batendo no outro, então um contexto violento também. Então, eu queria mais agradecer por essa conversa daqui que a gente teve, né? Para que a gente fique atento mesmo e que a gente possa, como você sempre faz esse chamamento, Jana, para compartilhar essas informações, né? Acho que é fundamental a gente extrapolar, né? Sair da nossa bolha, fazer com que isso seja conversado mesmo no almoço de família, né? E porque muitas vezes a gente é lido como alguém quer inventar moda, quer ensinar o menino a fazer. O menino é assim mesmo, sabe? Então, para que a gente vá desconstruindo isso dentro de casa também, na microesfera, né? Na micropolítica, e para que a gente possa, obviamente, reivindicar isso, para que isso ganhe uma cobertura maior, um debate maior, uma capilaridade maior nas escolas, na mídia, com responsabilidade, com informação segura, porque eu acho que é o que a gente precisa, né? A gente vive uma sociedade de muita informação, uma infoxicação. Como é que a gente vai pensar aqui o que é bacana, o que não é, sabe? Então, acho que essa conversa aqui também já nos ajuda, né, nesse lugar, nesse território de tipo, opa, tem muita coisa que a gente pode explorar, é só no começo. E vamos tentar aí ser otimista, né? Que daqui a um tempo a gente realmente consiga enxergar meninos mais seguros, né? Meninos mais fortes nesse sentido, que consigam acompanhar também as mudanças do tempo, que sejam menos violentos, mais parceiros, mais sensíveis. Enfim, a torcida é que a gente consiga criar e formar bons meninos nesse sentido, grandes meninos. Obrigada, Jana. E abaixo, patriarcado. Sempre. Gente, muito obrigada. Eu adorei. Vou ficar agora digerindo isso tudo.
Bom, a gente conversou hoje, a gente está tentando, né, ouvir, tentando entender essa construção das masculinidades e os caminhos possíveis que a gente tem para construir um mundo melhor para todo mundo, que no final é isso que a gente quer. Hoje eu conversei aqui com a comunicadora Luísa Silva, com o psicoterapeuta Daniel Costa Lima. Mais informações sobre o assunto você faz como? Assiste essa conversa todinha, ouve, compartilha a informação que está disponível no nosso canal do YouTube, youtube.com/FrecanecFM. Vou ficando por aqui. Mamas Minas e Manas tem produção de Bárbara Bittencourt, suporte técnico de Flávio Rodrigues, a programação musical é de Lorena Fragoso e Manuel Malaquias. Eu sou Janaína Serra, a gente se encontra na próxima terça, às 14h, aqui pelas ondas da Rádio Pública do Recife. Frecaneca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você. Até lá.